Vamos falar que é o OKR pra gente pegar? E Que aí, é? roda aí. O que é o OKR? Que nós estamos fazendo o OKR Day, o pau tá comendo, todo mundo se coçando, Cristiano. Cara, eu tô fudido, eu não sei o que tem. A empresa está balançada. É, o O KR. muro foi quebrado. O KR é um O conforto bichinho. foi tirado, né? O conforto foi tirado. Tem umas. O que tu mexeu nas nossas gavetas aí? Explica. Umas frases que a gente já escreveu, né? Que o OKR vai transformar. O OKR, a gente brinca assim, o OKR vai demitir parte de você mesmo. Porque ele vai mexer no modelo mental que a gente até então trabalhava, né? Eu acho que a gente tentar falar de OKR é sempre motivador, mas assim, eu e o Fernando, a gente vem de uma vivência, e a gente dá para ver visualmente, que não é ontem que a gente está aqui, mas a gente vem de uma vivência em gestão muito clássica, né? O que é gestão clássica, pessoal? Eu gosto até de dizer que clássica no sentido de atemporal, né? Clássico é que nem aquela roupa clássica, aquilo que é clássico, não é para todas as oportunidades, mas ele é sempre bem-vindo, ou seja, ela não é fora de moda, ela é o clássico, no sentido atemporal. Mas a gente está num profundo processo de mudança da onde a gente vive, das pessoas que se relacionam com a gente, do ambiente como um todo. Então, se a gente vive num ambiente hoje muito diferente do que era até então em relação à previsibilidade, né? A gente conseguia fazer previsões a longo prazo, a gente conseguia prever, a gente recebia informações na virada do ano, principalmente o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com isso, a gente conseguia prever, conseguia fazer planejamentos. Hoje em dia, a única certeza que eu acho que a gente tem é que as coisas vão mudar rapidamente, vão mudar cada vez mais rápido. O que a gente precisa é que a gestão nos ajude a lidar com isso. Então, tem uma frase que a gente fala muito que é, sendo ou não clássica, a gente acredita que a gestão que nos trouxe até aqui não necessariamente é que vai nos levar para frente ou para amanhã. Acho que essa é a grande reflexão que a gente faz. Por que eu estou falando isso? Porque o OKR não nasceu ontem. O OKR vem lá do Peter Drucker de 1950, que trabalhava com a teoria por objetivos, né? Então, assim, isso está há muito tempo. Por que o OKR está muito bem colocado ou virou a palavra da moda hoje? Porque ele entra muito bem nesse momento das empresas. Seja que precisam crescer nesse ambiente, seja que precisam ter a capacidade de testar coisas a partir desses testes, implantar, ser flexível, ter a capacidade de se adaptar a isso. E aí vamos pensar assim, Eu acho que isso foi o que gerou mais engajamento, né? Queria te ouvir nesse sentido, Vasquez, porque a própria equipe montou o OKR, então a gente... Eles nos dão o direito de cobrar, não é uma questão de, né, simplesmente foi imposto. Eles viram que eles conseguem atingir aquilo, então veio de baixo para cima. A gente vai estar aqui para auxiliar, mas quem vai conquistar isso são eles, né? acho que esse é talvez um dos grandes benefícios que o modelo de OKR traz, é esse envolvimento dos times, é esse protagonismo que a gente começa. Eu estava falando que a gestão clássica ela existe, mas ela sempre foi baseada num grupo de pessoas como nós, que pensavam uma estratégia e distribuía ela nos mais cantos da empresa, nos pedacinhos da empresa. Só que era uma coisa que nós entregávamos para ele. E aí a gente vem agora, e como vocês estão fazendo aqui, como a gente está fazendo, é isso que encanta a gente, é o seguinte, uma vez tendo a estratégia, digam vocês, meu time, digam vocês, equipe, o que vocês acham que deve ser feito para que a gente alcance esse objetivo, esse resultado, essa estratégia, que é o bottom-up que tu falou, que é o bidirecionamento do comando. Quer dizer, convidam as pessoas, os times, as squads, as áreas, a dizer, cara, vamos juntos alcançar esse sonho juntos, vamos juntos fazer essa história. Apesar de ser bonito de falar, é muito complicado de fazer. Porque tu tem o famoso viés de liberar o comando, e o viés de que talvez isso possa vir não com a qualidade que se espera. E aí é que entra a prática, que é o que vocês estão experimentando aqui, a capacidade, a gente vai ver o quanto esses times são capazes de propor o caminho por eles. O que isso traz há muito tempo? Porra, sai do nosso comando, ou sai do nosso peso as decisões, ou o dia a dia completo, e passa para os nossos times a capacidade de que eles têm de encontrar soluções nesse momento. E aí a gente multiplica demais
o resultado, né? Porque a gente monta um time e esse time, em tese, faz a nossa empresa, né? Ao contrário do que era antes, que é monta um quadro de diretores e esses quadros de diretores definem tudo. Não, cara, acho que é um pouco de pretensão hoje em dia a gente achar que 4, 5, 6 cabeças são capazes de encontrar a melhor solução para 100, 200, 1000, que seja. Fácil não é. Tem efeitos colaterais para isso, com certeza, né? Talvez algumas pessoas não queiram esse protagonismo, talvez algumas pessoas não estejam ligados a isso, por isso que a gente diz, ele vai mexer contigo, né? Eu gosto de usar a expressão para isso, assim, a gente nem ainda, vocês falaram de OKR, a gente nem conceituou o OKR, né? Não estamos conceituando, e a gente pode conceituar, porque está nos ouvidos, dizendo assim, o OKR é um modelo que pega, que tem capacidade de pegar metas, objetivos, sonhos de médio, longo prazo e traduzir eles em círculos curtos e eficientes, certo? Então ele pega lá o meu sonho de um período, o meu desejo de um período, chama a nossa equipe e diz, agora vamos executar isso aqui em ciclos curtos. Por quê? Porque se a gente está, como tu mesmo falou, trazendo essa voz da nossa equipe, se a gente está promovendo a autonomia e trocando comando e controle por autonomia e alinhamento, vamos dizer assim, porque para autonomia eu preciso pelo menos um alinhamento, um foco que me diga assim, ó, é para lá que a gente vai. Mas a autonomia de como é de você, se a gente está promovendo alinhamento e autonomia em detrimento, não total, mas parcial de comando e controle, isso traz a médio e longo prazo, em bem executado, um poder absurdo. Tu tem um time e já não mais um ou dois ou três ou quatro craques que fazem a situação. E aí tem aquela frase do Jordan que dizia, né? Craque ganha jogo, mas time ganha campeonato. Então, se a gente quer pegar essa empresa e levar ela para um patamar gigante, cara, eu preciso de um time muito complicado, muito forte, muito ativo. Mas aí tu tem que fazer isso como? Em curtos ciclos, para capacitar, para treinar, para desenvolver. Vai ter mudanças, nem todo mundo vai se adaptar a isso, mas o conceito que tem de protagonismo é muito importante. E há de convir com o ser humano de hoje, ou com o material humano que a gente está enfrentando, com esses jovens que estão vindo hoje, mudaram as coisas. É um público diferente, que precisa entender contexto, se unir a nós fielmente, subcutaneamente, para dizer assim, cara, né? eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Sim. Consequências, remuneração, consequências, isso. Se a gente extrapolar isso mais, ainda por uma ideia de que se a gente pensa um negócio muito grande, eu quero outros profissionais, outras pessoas que estejam conosco disposto a apostar nesse negócio, a me tornar, talvez, sabe, sócio desse negócio, a condição de parceiros, partners nossos, como é que a gente consegue trazer isso? Porra, a gente precisa entender que quem gera valor para o negócio, que abraça o negócio, que se sente pertencente a isso, cara, ele tem um caminho dele aberto para sentar aqui ou sentar onde ele quiser. Faz você a tua trajetória, faz você o teu mundo, constrói a ti os teus resultados. E isso, coletivamente, é só isso que deveria. Então, porque a gente gosta de dizer, o OKR é bonito, é simples, mas não é fácil. É fácil. Nem um pouco fácil. Porque a gente está mexendo a gente está abdicando de comando e controle e trazendo contexto e alinhamento. Como é que a gente alinha? Com objetivos claros, com definição clara de onde a gente quer chegar, com a clareza de onde a gente está e aonde a gente quer alcançar. Como é que a gente traciona isso? Fazendo isso em ciclos curtos para que, se a gente erre, tenha tempo de consertar e mudar, de uma certa forma. E como é que a gente dá vazão a isso aqui, que a gente vá trazendo esse nosso time junto de nós para isso. Eu quero pegar o gancho da mudança. Eu queria ouvir o Cristiano. Nós começamos em outubro, nós fizemos um 2023 com planejamento de 2024, razoável, e aconteceu muita coisa que não estava previsto, o que estava previsto não aconteceu, nós tivemos um grande problema de execução. Nós estamos em janeiro, olhando, fevereiro, data no calendário. Eu queria que o Cristiano falasse um comentário do Fernando para depois a gente fazer uma rodada. O que tu sentiu de mudança, Cristiano, nesse outubro, dezembro a gente sentiu alguma coisa, mas só no janeiro, só na largada, mudou alguma coisa aqui dentro? Eu senti o time muito mais envolvido, assim, engajado, comprometido e com clareza.
Então, o time, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe por que ele quer chegar, como o Vasquez falou. Essa geração precisa disso, precisa ter essa conexão, precisa ter esse propósito. E o OKR está trazendo esse engajamento para eles. Te ouvindo aqui, Vasquez, eu fiquei pensando que esse engajamento é o que vai levar essa empresa adiante. Porque nós, os sócios, os fundadores, nós vamos passar, mas a Save vai continuar. E a Save vai continuar com quem está fazendo parte desse processo. Com quem se enxerga aqui, com quem quer crescer aqui. A gente acredita numa gestão mais horizontal, então esse espaço está aberto. A gente teve pessoas que estão se tornando sócios, a gente tem pessoas que estão abrindo novas praças, então o OKR vai poder permitir isso. Então, o resumo da minha fala é que eu senti um engajamento muito mais forte do time, que não vai precisar da gente estar aqui o tempo todo cobrando e, sabe, fiscalizando. Na nossa ausência, tudo vai continuar rodando bem aqui. Na nossa ausência, legal. Fernando, nos conhecemos em outubro? Foi outubro, né? Eu tô com outubro na cabeça, mas eu tô com conheceu um dúvida. pouquinho mais a gente se conheceu no dia do nosso workshop. O workshop foi em novembro? Eu caí de paraquedas lá. Eu acho que nós nos conhecemos em outubro e o workshop foi em novembro, setembro, alguma coisa assim. Mas enfim, desse período até agora, o que tu viu de progresso, de regresso? Cara, me tira daqui, socorro. Vamos lá. Uma coisa que precisa ser dita, eu acho que a questão do engajamento, do empoderamento da equipe é fundamental. Mas tem uma outra questão também que é importante, que é o envolvimento dos sócios em acreditar na proposta de trazer os OKRs para dentro do negócio. Vocês compraram essa ideia de uma forma que vocês estão conseguindo alcançar resultados de uma forma tão rápida. E isso é muito a cara de vocês, até no próprio negócio, né? Na própria Save. Cara, a Save está crescendo de uma forma exponencial e vocês entenderam que os OKRs eram uma proposta de gestão que ia ajudar vocês no crescimento e para crescer de forma organizada. E vocês acreditaram nisso e estão fazendo isso acontecer. E hoje a gente consegue ver na equipe esse mesmo entusiasmo que vocês tiveram e ainda têm na cara dos colaboradores, né? Hoje a gente fazendo as reuniões com eles aqui, eles chegam aqui, não, eu preciso saber como é que eu faço, se está tudo certo, não, me ajuda aqui, vamos lá que eu preciso apresentar amanhã, eu já tenho meu número. Sabe, isso é muito legal de trabalhar. Para quem está fazendo isso acontecer, isso irradia, né? Isso acaba contagiando. E é legal assim que o aprendizado também está sendo muito rápido com o pessoal, né, na equipe. Tem questões que aconteceram hoje são muito interessantes, né, de eles criarem os seus OKRs e no primeiro momento o papel aceita tudo, né? A gente consegue criar uns OKRs ali bonitinho, né? Olha assim, todo o objetivo. Exato, KR, nossa, 4 KRs, legal. Beleza, vamos lá, vamos ver as medições aqui. Como é que ficou? Pois esse aqui, sabe que eu tava medindo aqui, mas acho que ele tá, não sei, não tá muito redondo esse negócio aqui, acho que a gente vai ter que dar uma ajustada. Beleza, vamos ajustar? Não, vamos. Então a gente começa a ver que eles estão entendendo a importância do OKR para o dia a dia deles, a importância do OKR para o atingimento das metas e a importância do atingimento das metas deles para a empresa, para o crescimento do negócio. Então, esse é um dos vários exemplos que aconteceram hoje, né? Então, e até entendendo um pouquinho da metodologia do OKR de acontecer, por exemplo, poxa, olha só, eu tenho esses KRs aqui, mas eu não sei se esses KRs aqui, eu vou chegar lá amanhã e não vão me perguntar outra coisa. Não, cara, não vão te perguntar outra coisa. Teu objetivo, os teus KRs são esses. E a gente ou a equipe, os diretores vão te cobrar exatamente o que está na tua responsabilidade. Ah, mas não, cara, é isso dele. Ah, não, tá, então tá bom, é isso. Esse é o foco, é isso aí focado aqui pra frente. Ele, pô, tá, legal, né? Então é isso, cara, acho que está sendo um progresso rápido graças aos diretores. E isso está contagiando a equipe e as coisas estão acontecendo de uma forma muito natural, muito legal. Legal.
compramos a ideia e apostamos. São mudanças pequenas, mas, por exemplo, vocês já viram como que tá a proteção de tela da turma? Não vi. Pô, Não vi quero também, mostrar pra cara. vocês. Depois vai estar. Pô, tu vê, não peguei essas coisas. É que nós também não falamos. Olha só, o que está na proteção de tela? Qual que é o propósito da Save? Cada departamento teve que escolher uma palavra que definisse o OKR deles. Então, cada departamento, eu escolhi para a diretoria, não estava todo mundo aqui visão. O pessoal, autorresponsabilidade, disciplina, o comercial, cada departamento escolheu. Os 3 objetivos estratégicos, propósito do negócio, gerar prosperidade e transformar vidas. Uma palavra, os 3 objetivos do nosso negócio, estratégicos, e a cultura. Tá na proteção de tela, assim, instigando Legal. o pessoal a todo dia olhar isso. E nós vamos evoluir, nós vamos colocar as coisas na parede, visão à Legal, vista. cara, isso aí. E um cara que eu sei que te cutucou bastante foi o Fabrício, né? O Fabrício tava lá e eu assim, cara, de repente, o Fabrício já tem o consultor dele e tal, não sei o que tem. Eu falei, caraca, velho, cara, assim... E eu vi que o Fabrício comprou essa ideia, o Fabrício do OKR, e eu queria que tu comentasse aí o que mudou de 23 para 24, de 24 para 25, com relação a essas definições. Não, acho que a estratégia a metodologia do OKR, ela... Bom, primeiro, particularmente, pela minha questão profissional, como a gente já falou tanto, né, de formação jurídica, advogado, né, muito técnico, com envolvimento comercial aí, e nunca muito ligado à parte de gestão, né? Então, assim, eu tinha uma visão talvez um pouco embaçada aí, né, sobre gestão, mas certa dificuldade, né, de estar metido um pouco, né, participando de várias coisas, mas sem objetivos e talvez procedimentos claros. Então, assim, pessoalmente, para mim, me trouxe uma visão muito clara, né? E agora eu sei, tá lá os meus 4, 5 lá e é aquilo. Então, assim, foco total. Tu acredita que te facilita o teu dia a dia? Demais. Porque eu sei onde eu tenho que chegar. O como é comigo. Exato. E esse como, assim, ele tá me instigando. Ele me provoca. E agora, isso daqui? E assim, como eu tenho o desafio geográfico. Que, nós vamos sair do sul pro norte. Isso tá me... Assim, eu tô fazendo papel de gestor de logística aqui, né? Cara, eu tô pensando em tanta coisa, tanto detalhe. Nosso país, o tamanho que ele é. Ah, não, agora tem que abrir lá. Cara, olha aqui. Logisticamente falando. Exato. O tamanho. Já te compraram a D20 e a diesel? Dodge Ram? Dodge D20 e diesel. A gente Azul. A gente tá num papo super... entende assim, o Fernando comentou assim, e já trouxe um ponto aqui, que é o seguinte, assim, cara, para tu fazer um processo de transformação, que é o que vocês estão dispostos aqui, tem que existir um patrocínio muito forte. Vocês, como líderes, têm que estar constantemente fazendo isso. Eu posso garantir para vocês, e já são aí cerca de 30 empresas ou até mais, que a gente vem trabalhando de diversos tamanhos, e a gente vê que a taxa de sucesso de um processo de implantação está muito ligado à liderança. Muito ligado. Então, o Fernando já reiterou para vocês isso, né? Porque às vezes é um protocolo famoso, está na moda, e as pessoas acham que é plug and play, né? Vem, põe aqui, segue. E o OKR não é isso. E vou dizer, quando isso não acontece, acaba sendo um processo frustrante. Não só para os sócios, diretores, colaboradores e consultores. Isso. Cara, acaba sendo uma perda de tempo para todo mundo. É arriscado tu trocar comando e controle por liberdade e autonomia se tu não está preparado para isso. Porque tu pode desandar a maionese em relação a isso, concorda? Porque, vamos dizer assim, muita liberdade, autonomia, cada um faz o que quer, mas falta de alinhamento, caos, né? Essa é a mentalidade da maioria do empresariado brasileiro, né? O olho do boi que engorda, o dono que engorda o boi, né? Então, a gente está querendo chegar num patamar a mais, então precisa disso e envolve risco também.
uma coisa que eu percebi que o OKR ele está impactando a empresa desde o recrutamento e seleção até o cliente. Então a pessoa entra e você vai trabalhar no setor comercial, no técnico, você já sabe o que você vai fazer. E aqui é um ritmo acelerado, faz sentido para você? Ah, faz, então bem-vindo. Não, procuro algo mais do dia a dia, então tudo bem também. E para o cliente saber que o nosso comprometimento com ele é o grau máximo, é o primeiro ponto aqui da Save, que isso também está no OKR. Então isso vai semeando a mente de quem está aqui, de quem é atendido por nós, dessa questão. Eu achei fantástico. O que eu queria trazer assim, é o seguinte, é que eu acho que existem dois benefícios, não sei se eu vou dizer benefício, talvez assim, efeitos colaterais do OKR, que podem ser positivos ou negativos, vamos dizer assim, eu estou falando dos positivos, né? Então olha só, se eu estou trabalhando num ambiente onde eu tenho autonomia, seja ela grande autonomia, e eu sei o meu alinhamento, eu sei para onde que eu tenho que ir, cara, é para cá que eu vou, e eu tenho liberdade no como, na forma para fazer até lá, que é bonito demais, eu tenho, vamos dizer assim, clareza e autonomia, a responsabilidade cai muito sobre mim aí, né? Eu posso falar no final assim, pô, tu tá alinhado, tem autonomia, tu não trouxe resultado, sinto muito. Então tu pesa, não estou dizendo que isso aconteça, pesa a figura do ser humano, do líder, do responsável, de quem tem um OKR. E a gente tem que ter cuidado com isso, concorda? Quanto líderes. Então é sempre importante ter, junto com o processo de OKR, junto com esse processo, eu sei que tem aqui, que é esses cuidados, que é um feedback contínuo. A proximidade com o time para dizer, e aí, tá fazendo sentido? Tá tendo dificuldade? Tá legal? A gente veio hoje aqui, deixou um dia livre para dizer para todo mundo, gente, amanhã a gente tem aliás, a gente tem a nossa primeira reunião de resultados, né, onde a gente vai ver os resultados alcançados até aqui, mas hoje a gente precisava entender as pessoas, qual a dificuldade que está encontrando ou não, porque a gente está, de uma certa forma, promovendo nesses seres humanos, nesses usuários, nesse nosso time, a capacidade que eles têm de gerar resultado por conta própria, de uma certa forma. Não é isso? E é meio que nem pai e filho, né? Tu tem que orientar, mas tem que deixar, de uma certa forma, né? Então, assim, precisa dar liberdade, precisa ensinar ele a enfrentar o mundo, mas não é do lado dele todo dia. Sim. É sabendo mediar. É mais ou menos isso. Então, a gente... eu gosto e percebo que a gente falou muito aqui de engajamento, né? Mas assim, sem querer jogar contra o patrimônio, mas assim, ainda é cedo, porque a gente está aqui há meses. Então a coisa está muito forte. Mas como é que a gente mantém esse engajamento para daqui a 2 anos? Perfeito. Como é que eu mantenho esse nível? Só tem um jeito, gerando resultado. Vai chegar um momento, é que nem um clube, né? Tu ainda pode fazer aquela palestra antes do jogo, dizer, vamos lá! Agora tu faz isso 1, 2, 10 vezes, daqui a pouquinho vai ser Se tu não começar a ter resultado, se tu não te tornar o nosso time não se tornar um time que traz resultado, porque a hora que tiver o resultado efetivo, é como um atleta que consegue um bom resultado. Quando esse resultado venha, não precisa ninguém dizer que é bom ou que não, porque o resultado veio, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais capaz. Então, assim, o resultado por si só, a performance, também gera engajamento. E a gente tem que buscar isso. E essa dosagem, a gente vai ter grupos aqui, efetivamente, que talvez não atinjam os resultados esperados. E outros que atinjam. E a gente precisa estar com isso muito bem encaminhado para que, aonde ele floresceu muito bem, isso seja disseminado, compartilhado. Eu quero aproveitar esse gancho seu, te ouvir, até porque eu quero que o Beto, eu vou fazer essa pergunta e tu vem aqui, eu quero um comentário seu, até para cuidar com o seu horário. Essa tu acha que vai ser a maior dificuldade que nós vamos ter? Claro que cada projeto é um projeto, mas qual que seria, na tua opinião, e me parece que essa pode ser a nossa maior dificuldade que nós vamos ter? Que você sentiu que a maioria dos projetos se deparava? Cara, antes aqui que você respondeu, vai uma das primeiras coisas que ele falou com a gente, quando a gente ia começar o OKR. Vamos entrar no barco 2025.
Quem vocês vão levar e quem vocês vão tirar do... Tudo aqui, pior é que a gente coloca tudo fora depois, Beto. Marca tudo de novo, fica tudo de novo. Eu não passei. Cerveja. Aí toma um show. Isso aqui vai editar, eu não passei nem o pozinho aqui para não ficar lustroso. Não, se editar, não. Nossa, Isso aqui ia ser mais legal com o showzinho, hein? Só fica a dica. Fica a dica. Que eu queria. E a gente está voltando aqui o que a gente falou, né? A gente está falando o seguinte: a gente já entendeu que esse. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: é importante dizer, a Save não está fazendo só OKR. Primeiro, a gente está fazendo uma gestão híbrida. O que eu estou falando dizer com isso? Existem alguns indicadores que são indicadores de performance extremamente importantes, chaves, que a gente cuida. E a abordagem é outra. Então, assim, acho que esse é importante, assim. O que a gente faz aqui é uma prototipação. Esse modelo de OKR é incrível, assim como o modelo de KPI também é incrível. A capacidade que a gente tem de pegar esses dois modelos, que seja, e prototipá-lo, a cultura, o perfil, ao jeito Save, é aí que está o sucesso. E aí está a dificuldade também. Mas vamos lá. Um modelo de gestão, ele nasce, teoricamente, para executar algo que é estratégia. Que a gente começou, inclusive, fazendo a nossa estratégia. A gente foi lá, se deparou 2, 3 dias, ficamos lá queimando pestana, cabelo que seja, para a gente pensar uma estratégia. E definimos essa. Definimos a nossa estratégia muito claro, o sonho grande da Save, o nosso propósito que nos faz levantar e estar aqui. E por onde a gente começa? Por objetivos, e não muitos, objetivos que são claros e que nos tiram de uma posição A hoje para uma posição B essa num determinado período de tempo, que aqui é o próximo ano, certo? Isso posto, ou seja, a estratégia definida de forma clara, mensurável, ágil e limpa, não mais claro do que eu quero, que é o foco, que é o alinhamento, cara, é isso. A gente quer crescer, a gente quer cuidar do nosso time e a gente quer que os nossos clientes sejam, resumidamente, sejam nossos promotores. Cuido do meu cliente, cuido do meu time e cresço com sustentabilidade, opa, estou tendo isso. Bom, isso posto, agora a gente está convidando todo o time para dizer assim, vocês compactuam conosco atrás disso, então vamos juntos criar os nossos planos a curto prazo. Então, se a gente pensar bem, a gente precisa de uma estratégia que a gente tem, a gente precisa de seres humanos, que é o que a gente está trabalhando. Esses seres humanos precisam querer isso e o resultado vem. Em tese é nessa ordem. Então a gente está nesse momento botando as pessoas dentro desse barco. A gente está disposto, inclusive, a errar, acertar, melhorar. Então a pergunta foi o seguinte, onde é que está sucessos e insucessos? Foi essa pergunta, como é que a gente... Por onde é que a gente acerta? O que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel? Por enquanto ele é trazer as pessoas, engajar as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, trazer, tem dificuldade, não. Essa relação de saber, errei aqui, mas muita clareza. Separando nossa estratégia e o que é saúde da empresa, e aí o Beto talvez possa me dizer, saúde nós não queremos brincar, né, Beto? Porque saúde pode me tirar do jogo amanhã, então saúde não tem conversinha, não tem coisa, show me the money, cumpre meta, mas a gente tem a ambição de transformar essa empresa para um amanhã. Aqui se erra, aqui se acerta e se erra, aqui se está pilotando algumas coisas. Separar o que é saúde da empresa, resultado, o que pode, porque a saúde da gente não brinca. Essa aqui eu tenho que cuidar, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer meu exercício, eu tenho que fazer isso para manter minha saúde, mas onde eu quero chegar o ano que vem, cara, não sei, eu quero aprender a fazer um monte de coisa, então aqui a gente pilota. Então, poder mesclar isso é importante a gente estar fazendo aqui. Agora, o que vai fazer isso prosperar, que foi a pergunta que o Marcos fez antes, é a capacidade de a gente identificar os núcleos, que aqui são muitos, os núcleos que estão dando certo, que está fazendo sentido, que as pessoas estão começando a estar protagonistas, tem que incentivar pra caramba e cuidar dos núcleos que estão tendo mais dificuldades, apoiar mais conhecimento. Não é a percepção de que a gente consiga levantar toda essa régua em igual parâmetro, de uma certa forma. Não. Vão ter grupos que vão se desenvolver mais, talvez porque eles estão no ambiente, por exemplo, tecnologia, produto, são áreas que estão acostumados a criar coisas, não é isso? Então você espera mais. Agora pega uma área de apoio, marketing, sei lá, financeiro, que estão ligados à saúde, que estão ligados a cumprir
tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então eu diria assim, por experiência própria, essas coisas se tornam orgânicas, que é o que a gente quer, né? Como exemplo de empresas que duplicaram de tamanho e mandaram informação, não tem problema, porque a cultura de OKR já está implantada, então as pessoas vão entrando e pegando pelo osmose. A capacidade que a gente tem de descobrir núcleos, squads, áreas, times que entenderam o conceito e fazer com que esse grupo cante a 4 cantos, dizendo só olha como a gente se transformou, é que a gente vai fazer por experiências que outras áreas comprem. A gente tem que lidar com isso, entender isso aí. Mais ou menos como um esporte, né? Se a gente pensar bem, às vezes a gente tem que jogar por camisa 10 ou por camisa 8. Cara, esse cara vai ganhar um jogo. Então é o seguinte, não é vergonha para ninguém jogar para eles. Essa capacidade que a gente tem de separar e de promover, de disseminar os cases de sucesso e cuidados dos insucessos, porque eles vão acontecer. Essa é a nossa capacidade. Por isso que bem falou o Fernando, assim, cara, a função de vocês como líderes e nós como apoiadores é tremenda. Então, a gente entender que apesar de ser um conceito fácil, como a gente explicou, que de entender, ele é complicado na aplicação, a responsabilidade é nossa. Recai sobre nós todos dessa mesa, é coisa parecida. E é isso que a gente vai fazer. Agora, sendo um pouquinho mais agressivo na pergunta do Marcos, vocês têm tudo para que isso aqui seja, gravem isso aqui, anotem isso aqui, para ser um puta case de sucesso. Porque vocês se dedicam pra caramba isso aqui, porque vocês querem. Olha só, antes mesmo da primeira rodada de resultados, né, eu já identifiquei que a comunicação interna mudou consideravelmente, porque a gente tinha dificuldade em, como que a gente faz para todo mundo saber para onde a gente quer ir. E me parece que no modelo tradicional de metas, eu converso com o meu gestor, mas até chegar para todo o time, parece que muita coisa se perde. E a partir do momento que a gente implementou essa nova metodologia e trouxe o pessoal já para a construção da estratégia, me parece que todo mundo já está preocupado e trabalhando para fazer o negócio acontecer, trabalhando para fazer a gente caminhar na direção do resultado proposto, né? Então, Pô, Beto, tu traz um negócio assim super importante. Antes mesmo da gente ter a primeira rodada de apresentação de resultado, parece que tudo mudou já em função disso. A gente percebe. E assim, tu acabou de trazer um conceito claro do OKR. Ele é uma ferramenta de comunicação poderosa. Por quê? Porque ele te diz é para lá que a gente vai. E complementando até o que o Beto falou, porque a questão de unidade assim, ficou clara também, porque vamos imaginar no comercial, o jurídico, eu produzi lá uma nova oportunidade, descobri lá uma tese, enfim, fiz minha parte, joguei pro comercial. E aí se perde. Sim. Foi pro comercial, o comercial vendeu. Fiz minha parte, joga pro operacional, que se lasca. Agora, se um não falar com o outro, não chega no resultado. Eu não chego no meu resultado se eu não tiver assim, A gente falou mais de 2 horas hoje sobre isso, né? Sobre a questão... Quer ver uma coisa que a gente... eu gosto de trazer assim, vocês que... a gente tá num papo aberto aqui, super legal nisso, a gente encontra, vê muito, e eu espero encontrar aqui. Aliás, hoje eu tive o primeiro ensaio, que eu ainda não vou dizer, eu desci ali na área nova, teve um funcionário, um colaborador de vocês que me chamou, disse assim, já tô na academia, já não sei o que e já não sei o que. O OKR transforma, ele disse. Caramba, você tá entendendo? Claro que isso, assim, a capacidade, eu vou dizer assim, eu não gosto muito de termo em inglês, mas enfim, a gente sempre trabalhou com o tal do nosso aprendizado, como é que eu vou dizer assim, de nossa habilidade que a gente adquiriu estudando. Sou administrador, engenheiro, sei lá, advogado, o que é isso que eu chamo de hard skills, né? A capacidade que a gente tem de estudar uma coisa e ficar técnico naquilo. Todos nós temos as nossas habilidades técnicas adquiridas e registradas pelo ensino como um todo. Fora isso, a vida, os cabelos brancos, a vivência, o tempo, as experiências nos dão habilidades adquiridas, não é isso? Que é a famosa das soft skills que falam muito, né? E a gente percebe que até um tempo atrás a gente contratava só pela capacidade, né? O cara tem certificado A, hoje em dia já não é mais assim. A gente me diz qual é a tua habilidade. Pô, tem habilidade de negociação, de conversar, de narrativa, é outra habilidade que interessa. E tem um livro muito interessante que fala hoje da capacidade que a gente tem de construir, de gerar resultados, que são as power skills de uma certa forma. Ou seja, a capacidade que a gente tem
independente de realizar. É aquele cara que diz assim, pô, o que tu fez da tua vida? Cara, eu já tentei aqui, já errei ali, já caí aqui, já levantei aqui, queria isso, pô, pera um pouquinho. Esse cara tem uma capacidade de sair do ponto zero, seja lá do que for, e criar alguma coisa. Isso é protagonismo. Isso é uma das coisas que a gente quer que o OKR tenha. Vocês vão ver, cuidem isso na equipe de vocês com o tempo, para olhar assim, as pessoas vão começar a se transformar porque elas entendem o seguinte, cara, se eu tiver um objetivo, o sucesso desse objetivo está mais em mim do que eu reclamar da vida. Do que eu achar que, sei lá, ambiente, uma série de coisas. Eu sei que depende. Eu sei que tem gente que tem facilidade, como a gente estiver alcançando alguma coisa, subindo uma escada rolante ou não. Tem aqueles... Mas o fato é que muito do que a gente adquire e consegue na vida está quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa. Seja na nossa vida ou seja na nossa empresa. É isso que a gente está colocando. A capacidade que os nossos times, coletivamente, por isso que eu digo que vai ter time que vai ter um desempenho melhor ou não, coletivamente de começar a se transformar e conseguir resultados que nem ele imaginava. E quando a gente consegue um resultado novo ou que a gente não espera, cara, a gente sai muito fortalecido. Aí aquele tal do engajamento virou engajamento orgânico, né? Eu me torno melhor, eu sou melhor. É só isso que a gente quer que aconteça a longo prazo, de uma certa forma. Mas isso faz uma empresa de alta performance, né? A capacidade que a gente tem disso, né? Então, assim, cabe vocês, e isso traz para nós, líderes, para vocês, líderes, que a gente não saia do core do negócio, né? Que a gente consiga olhar nossa empresa de cima e dizer assim, caramba, meu time, né? Façam as habilidades de vocês e busquem pessoas, busquem times para fazer o que é preciso fazer, e que talvez não seja a nossa grande habilidade, talvez não seja uma grande skill nossa, e seja sim de outras pessoas. Desenvolver pessoas. Temos uma estratégia, temos pessoas que querem, e os resultados vão fazer com que isso se torne organicamente uma máquina de alta performance. Então, voltando à última pergunta, porque eu já estou prolixo demais, aliás, é normal isso, mas enfim, identificar no meio desse ambiente que a gente está disseminando um modelo, um método, aonde estão as células que a gente põe no holofote, né? E vocês vão ver que com o tempo, aí spoiler lá para frente, que quando a gente fizer a revisão dos trimestres, talvez a gente possa fazer um dia um workshop aqui, onde cada área apresenta, olha quem nós éramos, olha o que nos tornamos, e olha onde é que a gente quer ir. E que as pessoas visitem que a reunião de cobrança de resultado deixa de ser uma reunião de cobrança de resultado, uma reunião de compartilhamento de sucessos, de coisas. É isso que a gente quer. É por isso que esse modelo conversa muito com esse ambiente de hoje, porque as pessoas precisam disso, precisam dessa afirmação. Então, sim, é um modelo que vai transformar, né? Agora, quando eu vejo vocês sorrindo para esse processo de transformação, disposto, cara, bora lá. Que não é que vai ser fácil, ou qual é o tempo que vai isso acontecer. Mas vendo vocês falarem que vocês já encontram resultados no decorrer, cara, já sente uma mudança aí. Mas a gente pode ter problemas ou não, Beto? Por exemplo, assim, eu não sei se vocês se depararam com alguém dizendo, cara, isso aqui não é para mim, eu quero resolver o meu, ainda eu não. quero só um Gag. Pode acontecer. Sim. Dizer, cara, beleza, a gente quer gente que queira sentar nessa mesa aqui, né? A gente quer sócio, a gente quer parceiros. Mas pelo que a gente está vendo aqui, acho que isso Isso já vem do modelo de negócio, porque a gente já tem uma cultura muito forte implementada de quem quer fazer acontecer, né? Então, imagino que não é todo modelo, toda empresa que consegue implementar fácil, talvez, esse modelo, porque eu preciso de pessoas protagonistas, né? Eu não preciso de pessoas que, tira isso daqui e coloco aqui todo dia, né? Porque aí Não, talvez é o isso OKR que- não funcionaria Não, tão bem. não. Agora, quando eu tenho pessoas que querem fazer acontecer, aí a história muda, né? É diferente a vou maneira dizer de mais. pensar. Quando a gente começa um processo de implementação de OKRs, a gente nunca sabe, né, se vai dar certo, se não vai. Eu acredito, como o Vassi falou, que o Grupo Save tem total condições de ser um Também baita case de sucesso. Mas nesse processo, a gente começa a perceber sinais, né? Se a coisa vai, não vai. Uma das que a gente falou, engajamento dos sócios, isso aí, nota 10. E outra coisa, engajamento da equipe, né? Hoje foi nítido o engajamento da galera. Começando pelo fato de que a gente chegou aqui, então tá, a gente vai começar o OKR Day e a gente vai chamar as pessoas. A gente chama a pessoa aqui, não, eu começo, eu sou o primeiro, eu. Aí em seguida passou um outro, Vasquez,
quero falar contigo, cara, por favor. Legal. Eu preciso falar contigo. Eu vim, tá, agora sou eu, me ajuda aqui. As pessoas, elas estão se prontificando, se disponibilizando a participar, o que não é comum, tá? Tem Cuidado, empresas... todo mundo gente, foge. Tem empresas, as pessoas se escondem. É. As pessoas se escondem, não é, Vasco? Tá o Vasco aqui pra provar, e aqui tá sendo diferente. As pessoas, não, eu quero ser o primeiro, agora sou eu, Vasco, por favor, Fernando, me ajuda aqui. Sinais. Cuidado das pessoas em querer alimentar a ferramenta também, para que tenha transparência, visibilidade. Isso também Preocupação, né? Pessoas preocupadas, sabia? A Tô gente fazendo tá- bem, não tô. A gente está mexendo com seres humanos. E gestão é gente. É. Né? Então, assim, é exatamente isso. Então, o papel... o que a gente está vendo, a amostragem até aqui, ela é maravilhosa. Isso não tira a responsabilidade, Não é pelo inerente ao contrário, sucesso, né? de que isso, na verdade, nos põe numa régua alta de que a gente precisa fazer disso o grande que é esse. De uma certa forma, né, cara? é a primeira rodada. Amanhã vai ser, né? Amanhã é o nosso dia dos resultados. Amanhã Temos é o mais dia. 11 pela frente. Espero que a motivação, a energia, o engajamento continue o mesmo. Fica aqui agora o desafio para que daqui a 6 meses a gente volte. e Sente consiga aqui de olhar novo pra e trás. olha ver como é que Exatamente. se o diálogo continua. Isso, exato. Se Com continua certeza, com mesmo. certeza. E se a gente conseguiu implementar com sucesso, sim, as metas, mas também que a gente tenha conseguido integrar o time, né? Fazer com que todo mundo compre a ideia e faça acontecer, né? Tô bem otimista com isso. Acredito muito que a gente vai A conseguir. gente vai enfrentar amanhã alguns líderes que vão ter um pouco de receio, que não estão acostumados a enfrentar seu resultado, e outros que vão lidar naturalmente, porque talvez já façam isso, né? E a gente vai ter que ajudar a se desenvolver nisso, né? Saber a hora de pressionar, saber a hora de chamar para um cantinho e conversar, saber a hora de estender a mão. Essa é a nossa função. A gente está desenvolvendo pessoas. Esse é o nosso papel. E assim, né? Existe uma expectativa por parte dos gestores de OKRs. O que vai acontecer amanhã. Então a gente tem uma entendi. responsabilidade grande para que essa primeira reunião, principalmente, ela seja muito agradável. Eu não vou dizer que não tem que ter uma conversinha, uma cobrança, mas, cara, ela tem que ser uma primeira experiência bacana para que as próximas aí sejam melhores e a gente pode expandir, né, os outros tipos de conversa e coisas que a gente gostaria de cobrar. Mas essa aula tem que ser uma experiência bacana. Acho que a gente tem que focar nisso, cara. A gente quer que, com o tempo, as pessoas queiram essa reunião. Porque elas vão falar do resultado delas, da evolução que foi, do time delas. Por isso é que, assim, a gente faz muito disso, né? Tem um exemplo de um cliente que foi um laboratório mundial, que em algumas empresas do mundo, a reunião de OKR ela é só trimestral de um workshop onde cada um faz um totemzinho lá e as pessoas vão lá para dizer assim, os diretores da empresa muito grande, dizer assim, pô, mostra aí, sei lá, marketing, o que vocês fizeram, o que foi, pô, fizemos isso aqui, foi para cá, mudamos isso, quer dizer, pessoas estão se compartilhando resultados e sucessos. Deveria ser, ou até problemas, ó, erramos aqui, evoluímos aqui. Então, assim, é muito interessante, muito interessante. E tá num ambiente muito propício. Isso só nos deixa mais instigados quiçá que a gente está fazendo esse reencontro aqui, quiçá que a gente olha isso aqui lá na frente para dizer, lembra da primeira reunião, olha o que aconteceu. É o que a gente mais quer e mais está com